Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Antônio Fernando Monteiro Camargo, editor-chefe do periódico Acta Liminológica Brasiliensia, e junto com o Ronaldo Angelini, um dos editores associados do periódico, vamos entrevistar o professor doutor Francisco de Assis Esteves, considerado um pesquisador sênior, e a professora doutora Laísa Mira Correia Nunes, representando uma nova geração de pesquisadores na área da liminologia. A liminologia é um ramo da ciência-ecologia que estuda ambientes aquáticos continentais, tais como rios, riachos, lagos, reservatórios, áreas alagadas e alagáveis, com o objetivo de entender o funcionamento e a estrutura desses ambientes. Entender o funcionamento e a estrutura dos ambientes aquáticos é fundamental para que possamos utilizar os recursos hídricos de forma sustentável para fornecer água para abastecimento doméstico, para irrigação da agricultura, atividades industriais, dentre outras. Além disso, o conhecimento científico dos ecossistemas aquáticos continentais é muito importante para a pesca comercial e esportiva, para atividades de lazer, para a conservação da biodiversidade e restauração de ambientes degradados e poluídos. Na sequência, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos entrevistados e já agradecendo o aceite do convite, né, para participar dessa nossa reunião. O professor Esteves, que a partir de agora eu vou começar a chamá-lo de Chico, como ele gosta, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formado em Ciências Biológicas por esta mesma universidade em 1973 e fez o seu doutorado na Alemanha entre 1974 e 1978. Ele tem, pela consulta no Lattes, até o momento, 242 trabalhos científicos e 10 livros publicados, incluindo o famoso Fundamentos de Liminologia, que é considerado um best-seller da área. Além de ter orientado 48 mestres e 35 doutores, o Chico criou a Associação Brasileira de Liminologia e a Acta Liminológica Brasiliensia, né, da qual foi o primeiro editor entre 1986 e 1992. A Laís é professora da pós-graduação em sustentabilidade de ecossistemas costeiros e marinhos da Universidade Santa Cecília, Unisanta. Ela é formada também em ciências biológicas em 2012 e tem o doutorado pelo programa de pós-graduação em biologia vegetal, concluído em 2020, ambos pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. A Laís tem até o momento 12 artigos publicados e atualmente orienta 2 dissertações de mestrado. Apesar de representarem gerações bastante distintas, bastante diferentes, a Laís e o Chico têm coisas em comum, ou seja, ambos são formados em biologia e desenvolveram seus doutorados com a comunidade de macrófitas aquáticas. Então, agora nós vamos iniciar as perguntas aí, eu passo então para o Ronaldo. Tá bom, muito obrigado, Antônio. Mais uma vez agradeço aos convidados, Chico Esteves e Laís. Já peço aos telespectadores para deixar seu like, se inscrever no canal aí. Agradeço aí a organização do Cielo, né? Que nós estamos aqui fazendo uma divulgação da Acta Liminológica Brasiliensia. É uma honra para a gente estar aqui com o fundador da revista, né? O Chico Esteves, a quem eu dirijo a primeira pergunta para nós iniciarmos a nossa conversa. Ô Chico, o Antônio falou, né? Você fez o seu doutorado entre 74 e 78 na Alemanha. E assim, fazer doutorado em 1974, né, quando a Alemanha ainda tinha um muro lá que dividia ela, era uma coisa meio difícil, né?
Então, eu queria que você explicasse como é que foi o processo, né? Alguém te convidou, você prestou uma prova, teve bolsa, esse tipo de coisa, né? Tá? Bom dia, obrigado mais uma vez. Ronaldo, professor Ronaldo Angelini, professor Antônio Fernando Camargo e a colega Laís Nunes, todos vocês, muito agradecido pela lembrança do meu nome, e dizer para vocês que essa pergunta me remete a 1973, quando eu fui para a Alemanha. Não foi em 74, em 73, mas é o seguinte: quando eu fazia biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu comecei a fazer estágio com o professor de entomologia no Museu Nacional, que chamava Johann Becker. Johann Becker, com esse nome alemão, mas era baiano. A família dele migrou da Alemanha, Bremen, para Feira de Santana. E o Beck era especialista em hemípteros. E eu saía da Universidade Federal de Janeiro, na Ilha do Fundão, atravessava a cidade para ir ao Museu Nacional fazer estágio. E naquela época, eu era, se hoje eu sou pobre, naquela época eu era muito mais pobre ainda. E eu não almoçava, porque eu tinha, ou almoçava ou eu pegava o ônibus para fazer estágio. E eu chegava lá e ele falava assim: Chico, almoçou? Eu falei: não, então vamos almoçar, vamos na cantina. E ele pagava o meu almoço. Isso várias vezes. Mas eu não gosto, eu não gostava, eu não estava gostando de inseto. Era muito aqueles hemípteros dele, um dictícios pequeníssimos. E eu não falei: isso não vai dar certo. E eu comecei a ler sobre uma coisa que ninguém sabia: limnologia. Na biblioteca da Universidade Federal de Janeiro tinha um livro muito bom, e e eu falava: gente, estou gostando, meus colegas, de limo. O que é isso? Eu estudo limo? Bom, aí eu falei, um dia cheguei lá, hoje eu vou falar para o professor Beck, eu não quero fazer mais estágio com ele. Aí eu chegava lá: Beck, eu precisava conversar com ele. Você já almoçou? Eu falei: não, então vamos almoçar. Aí eu falei: meu, eu não tenho coragem de falar. Aí um dia eu falei: não, eu vou ter que falar, vou ter que dar uma de especial. Vou lá. Beck, eu vou ter que dizer para você que eu não quero mais fazer estágio. Papá. Então, você quer fazer o quê, Chico? Quer fazer limnologia. Então, é o seguinte: já que você é cearense, conheceu água na placenta da tua mãe, você quer fazer ciência do futuro. Então, você tem que ir para a Alemanha. Lá tem um maior centro do mundo, que é Max Planck Institute. Hoje eu posso falar, na época eu não sabia, limnologia. Aí eu falei: meu Deus, lá na Alemanha. Para mim era. Não tinha. Bom, aí ele falou o seguinte: eu vou escrever uma carta em alemão, e você só vai trocar o nome do interessado e mandar, você lê um artigo e manda para o pesquisador, que você quer fazer estágio com ele. Aí eu fazia isso. Eu mandei para um pesquisador, não esqueço, tinha morrido há 12 anos. Eu pegava lá o endereço para correspondência e mandei, no entanto, para um que me respondeu em português e que olha, uma letra, assim, claro que não existia e-mail naquela época, né? Dizendo que era um prazer ter recebido uma carta de um aluno brasileiro, que ele morou 17 anos na Amazônia, chamava-se Harold Scioli. Aí eu falei: Beck, eu recebi a carta de uma. Chico, Harold Scioli? Não acredito. Abre aí, eu não acredito. Rapaz, é ele. Você sabe quem é Harold Scioli? Não tenho a menor ideia. É um dos maiores expoentes da limnologia mundial. Eu falei: meu Deus. Aí eu comecei a manter correspondência, correspondência. Aí ele aventou a possibilidade, se eu conseguisse uma bolsa, ir para o Max Planck. Aí eu falei: como conseguir uma bolsa? Primeiro eu falei: alemão para mim era inusitado. Aí eu descobri que tinha uma igreja luterana próximo onde eu morava. Aí eu falei: sabe o que eu vou fazer? Eu vou assistir os cultos, que eu pensava que era missa, é culto, na igreja luterana. Aí eu ficava lá assistindo aquilo, e na igreja luterana, o pastor, ao final do culto, ele vai para a porta agradecer a presença dos fiéis. Aí um pastor falou para mim: você é alemão? Eu falei: não, eu sou brasileiro. Por que você frequenta a nossa comunidade? Porque um dia eu quero ir para a. Ah, rapaz, olha só, daqui a uns meses um amigo meu que está fundando uma instituição alemã para dar bolsa para a América Latina e brasileiros talentosos da América, e brasileiros da América Latina e africanos. Você gosta disso? Aí passou 3 meses, me liga. Aí minha irmã falou: olha, um homem com uma voz estranha quer falar contigo. Aí fui lá. Cheguei lá, eu falei, levei minhas cartinhas na mochila. Aí o pastor Heinz Dressel, que era o alemão, e também falava português, que foi pastor em Novo Hamburgo,
há 10 anos, durante 10 anos, falava português. Ele falou assim, olha, mas só que ecologia, embora seja uma ciência importante, mas a nossa instituição vai trabalhar mais com ciência humana, sociologia, antropologia, blá. Aí vai ser difícil arranjar um orientador para você. Eu falei, eu me correspondo com... Peguei minha mochilinha, abri as cartas e botei sobre a mesa. Aí ele falou assim, você se corresponde com o Harold Cioli? Tem certeza? Eu falei, tinha umas 8 cartas. O alemão ficou com o olho assim, aquele olho azul, jamais vou esquecer, brilhando. Ah, então você já tem a bolsa. Só que eu estava no 7º período. Ele falou, você tem que estar formado em biologia para ir. Aí eu já tinha passagem para a Alemanha no 7º período da Lufthansa e não tinha um diploma de biologia. Aí, quando foi no 8º período, eu antecipei minha formatura para outubro, porque lá o semestre, o 20 semestre, começa em outubro. Eu tinha que estar lá no dia 4 de outubro. Aí, as matérias que eu tinha que fazer eram matéria letiva, os professores foram super gentis, fizeram seminário, enfim, me formei. Me formei sozinho. E embarquei no dia 3 de outubro, dia 4 chego na Alemanha. Cheguei na Alemanha, eu fui recebido pela uma senhora pastora, em Düsseldorf. E o pouco alemão que eu sabia, no aeroporto, aquele vácuo do som, eu nem sabia meu nome. E a mulher me procurando, Estevez, e eu lá igual um poste, esperando alguém, igual aquele cachorrinho perdido. Eu estava no aeroporto nesse sentido. Aí me levou para uma cidade chamada Burro, onde tinha um quarto me esperando, um alojamento muito bom, tudo da instituição chamada Ökumenische Studentenwerk, obra ecumênica da Igreja Alemã. Os alemães, os luteranos, pagam do seu salário 2%, na época, de dízimos, já sai de contra-cheque. E eles tinham bastante recurso, enfim. Eu ganhei essa bolsa, fiquei 5 anos. Aprendi alemão durante 6 meses, lá, dia e noite alemão. E eu tive a sorte, naquela época, eu tinha 22 anos, conheci vários alemães que me ajudaram muito, eu era muito comunicativo, enfim, na casa estudante era uma festa. E à noite a gente tomava bastante suco de cevada, conversava bastante e tal. E aí fiz a prova de alemão nesse curso, passei. Fui para a Universidade de Kiel, próxima a Plön, onde tem o Max Planck Instituto, 30 quilômetros tem Kiel, a universidade. O Max Planck Instituto não é a universidade, ele não dá o título, ele tem um convênio com a Universidade de Kiel, a gente faz a prova em Kiel com os professores do Max Planck. Aí fui assistir a aula em Kiel, eu vi que eu não sabia nada de alemão. Gente, eu não conseguia entender aula nenhuma. Aí comecei a fazer mais 6 meses de alemão. Aí, no final, para ser doutorando, eu tinha que fazer prova de alemão, escrita, ditado e interpretação de texto. Aí passei tudo isso, mas estudei muito, 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 muito. Aí passei. E aí fui para fazer o doutorado. E aí, chegando lá, encontrei um ambiente absolutamente muito favorável, aí onde conheci grandes cientistas da área, e que mudou minha vida. Lá, e o professor Harold Cioli era um pesquisador que me deixou total livre para escolher o tema da minha dissertação, que foi sobre macrólise aquática, e lá fiquei 5 anos em pleno, vivendo aquele ambiente muito agradável, não, fértil, onde nós tínhamos o professor Ohler, que ganhou a medalha de cima na alma várias vezes, que corresponde ao nosso prêmio Nobel da Limnologia, professor Overbeck, pioneiro da microbiologia aquática, enfim. Max Planck, que não existe mais hoje chama-se Instituto Max Planck para Biologia Evolutiva, né? Então, e a limnologia na Alemanha hoje está em outros centros, espalhada por várias instituições, e o Max Planck hoje cresceu muito mais com o outro, porque o Max Planck, gente, é o seguinte, como é que ele se forma? Se tem uma pessoa muito renomada, candidata a prêmio Nobel, como Ronaldo Angelini, o Max Planck, a sociedade pega o Ronaldo, vamos criar um instituto para você. O que você precisa? 10 técnicas de laboratório, 20 professores, papapá, um prédio, papá. Só que o Ronaldo vai ter que ganhar o prêmio Nobel. Esse é o compromisso. Se, ao longo da vida acadêmica do Ronaldo, ele não ganhar o prêmio Nobel, o Instituto fecha ou muda de nome. Foi o que aconteceu com o Max Planck Instituto Filme. Acabou a limnologia, vem outro, e se biologia evolutiva não progredir, eles fecham, vai outro, e assim por diante. E assim foi a minha vida na Alemanha. Aí me formei, doutorei em 78, e
voltei para o Brasil. Voltar para o Brasil, eu tinha várias possibilidades de emprego. Naquela época, o emprego era muito farto, e com a qualificação que eu tinha o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a Universidade Federal de Viçosa, de onde eu vim, Federal do Rio de Janeiro, e Federal de São Carlos. Que quando eu saí do Rio de Janeiro, eu assisti uma palestra do professor José Galiza Tundiz sobre produção primária fitoplânctônica, que eu achei o máximo. Aí, quando eu comecei a escrever minha tese, eu enviei uma carta para o professor Tundiz, dizendo que ele tinha dito, se você for para o exterior, quando você voltar, você vai trabalhar comigo. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que mandar uma carta para ele para ver se ele arranja um emprego para mim. Mas o Tundiz disse que tinha interesse, mas nunca respondia direito se tinha emprego. Aí eu assinei contrato com a Federal de Viçosa, porque eu tinha um grande amigo de turma que era professor lá, que ele conseguiu tudo. Naquela época não tinha concurso, lembrando, era indicação. E aí, quando eu assinei com a Viçosa, Tundiz me mandou uma carta, dizendo que a vaga estava pronta. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu e a minha esposa pensamos. Aí eu falei, vamos para São Carlos, que já tem um grupo em andamento. O professor Tundiz é um grande cientista, ele está com um projeto BROA, é um conceito inovador. Aí fui para São Carlos. E lá comecei a trabalhar com o professor Tundiz, e depois a gente pode discutir mais sobre outros aspectos. Tá certo. Então, quem pagou a sua bolsa foi a Igreja Luterana, então. Luterano. Então, eu tenho vários amigos seus alemães, Que eles brincam interessante. comigo, assim, Chico, você foi o único brasileiro que viu o luterano pagar uma bolsa. Eu falei, não era isso, gente. Eu, eu, eu aprendi alemão de outras maneiras. Eu fui lá porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso. Tem um instituto no Rio de Janeiro, Certo. tem em tudo quanto é Interessante, lugar, muito Goethe interessante. Instituto. Eu fui no Goethe Instituto, mas se eu juntar todo o dinheiro da minha família, todo mundo, dá a minha metade da mensalidade do Goethe Instituto. Eu não sei porque Certo. A mensalidade é tão cara. Aí eu falei, como é que eu aprendi alemão? Eu vou para a igreja, assistir o culto lá, e eu Uhum. cantava em alemão, eu pegava a Bíblia dele, os negócios, e o pastor Schwinner, que depois foi muito amigo meu, ele achava que eu era alemão, mas me desconfiou que eu não era tão alemão assim. Por isso que ele me É. cercou da portaria para saber por que eu estava na comunidade luterana. E só para ter certeza, você é luterano também? Não, Você é não, da não sou nada, religião? não sou nada. Tá. Apesar que Ah, eu entendi. eu lá na Alemanha ia muito aos cultos, porque depois eles se viam, tinha um pequeno coquetel que tinha suco de cevada, daquelas muito Certo. bons, da Idade É, Média, aquelas marcas que não existiam. E era tudo livre. Estudantes, né? entendi. Aham. Era todo sábado, às 17 horas, tinha um Gottesdienst, era a missa de Certo. culto. Aí depois todos eram convidados para a sacristia, tinha um bufezinho com uma geladeira a Tá. 4 paus, que você podia tomar todo o suco que desejava. Tá, então seu primeiro orientador te deixou mal acostumado com Pois é, o almoço grátis aí da cantina, né? pois é, o Becker, foi o Becker, eu Tá jamais vou certo. esquecer. Infelizmente, ele Ah, morreu muito jovem, de uma coisa inusitada, uma que pena. endocardite. Ele foi fazer um tratamento dentário de canal e a bactéria foi para o coração e matou o Becker, com Caramba, 52 anos. Tristeza. tá Muito grande. triste. Tá certo. Bom, Laís, obrigado também pelo convite, né? Então, a Laís, ela bem diferente aí do professor Chico Esteves, né? Você terminou a graduação em 2012, defendeu o doutorado em 2020, né? E trabalhou com limnologia e macrófita. Eu queria que você falasse aí o que te atraiu, né, nessa área de pesquisa. Dia. Primeiramente, eu preciso agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande honra estar com vocês aqui, que são, né, referência na limnologia, principalmente o professor Esteves, e também estar aqui representando outros tantos jovens doutores como eu, né? Então eu espero atender às expectativas. E, bom, quanto à pergunta, eu sempre tive, acho que um pouco de interesse por essa área de ecologia aquática, principalmente pensando nos ambientes costeiros mesmo. Até o começo da graduação, eu nunca tinha ouvido falar em limnologia, pelo menos não com esse termo, né? E quando eu estava no segundo ano da graduação em biologia, eu comecei a fazer estágio no Laboratório de Ecologia Aquática, lá da Unesp de Rio Claro, no Departamento de Ecologia,
que era o laboratório do professor Antônio Camargo. E aí eu comecei a acompanhar algumas coletas em campo, principalmente coleta de água lá na bacia do Rio Itanhaém. E depois eu comecei a auxiliar alguns experimentos com macrófitas aquáticas de alguns outros alunos de iniciação científica e de mestrado. Como eu tinha uma experiência da minha infância e da minha adolescência, por eu ser de uma cidade aqui do litoral norte de São Paulo, né? E ter essa relação direta com o rio aqui no entorno, com a parte do estuário, também por acompanhar de perto algumas atividades de alguns membros da minha família também que atuavam numa ONG, principalmente relacionado a planejamento ambiental, zoneamento ecológico e econômico aqui da bacia do Rio Itapanhaú. Eu acho que fui baseada nesse interesse, assim, em procurar o professor Antônio lá no laboratório. E aí, conforme eu fui acompanhando a rotina de campo, auxiliei um pouquinho nas análises em laboratório, eu passei a me interessar pelas macrófitas. E aí, o meu interesse pelas macrófitas começou a partir dos experimentos e despertou minha atenção quando a gente ia para campo para observar como elas ocorriam ao longo da bacia, quais espécies que ocorriam em determinadas áreas, como elas estavam organizadas nos bancos, né, como as comunidades se formavam. Então, foi mais ou menos assim que eu parti para a área da limnologia, principalmente para as macrófitas. Tá certo, legal. Então, e agora para vocês dois, né, Laís e Chico Esteves, eu queria que vocês falassem um pouquinho do núcleo familiar, quando vocês terminaram a graduação e fizeram o doutorado, né? Por exemplo, eu sou o primeiro da minha família com doutorado, né? Queria que vocês comentassem um pouco disso também, né, sobre graduação e doutorado, como que era o núcleo familiar. Chico. Bom, olha, eu vou contar um pouco, mas eu não espero que você chore do meu relato, não, que é muito triste. Por quê? Eu nasci no Ceará em 1950, como vocês devem saber, e aí a seca nos impôs um caminho. Ou sobrevive à seca ou migra. Aí nós migramos para o Rio de Janeiro. Eu, com 9 anos, sem saber ler e escrever. Eu fui muito bem aceito na escola pública, num bairro chamado Engenho de Dentro, e eu era muito estranho na turma, porque a turma era de 6, no Rio de Janeiro, naquela época, alfabetizava com 6 anos. Eu estava com 9, falava estranho, e eu era muito... Eu sou feio hoje, naquela época eu era horrível. Eu tinha uma cabeça gigantesca, um corpo minúsculo, então era qualquer coisa assim de apavorar, né? E aí, e o Rio de Janeiro, por isso que eu amo, porque desde aquela época eu nunca sofri bullying, eu fui sempre aceito. Eu ganhava dos meus colegas de turma roupas, minha roupa era muito precária, enfim. E eu andava muito, eu morava num lugar hoje que é uma comunidade, chamado Cairo Marista Tamé, que faz complexo, numa favela, de vez em quando você vê na televisão, Complexo do Lins. Bom, com 12 anos, eu comecei a estudar também nessa escola e passei a trabalhar no Saara. Saara é o equivalente de São Paulo a 25 de março, como balconista de uma loja de atacado de papelaria. Dos 12 aos 18, então, eu trabalhei como balconista. E eu sempre fui muito estudioso. De noite, eu estava até de madrugada, enfim. E aí eu falei assim, gente, eu vou ser balconista o resto da vida. E tinha uma senhora que era uma psicóloga, que era filha de um grande cliente da loja, que falou assim para mim, você é um balconista diferenciado, o que você faz? Eu faço isso de noite, eu faço 2º grau, e o que você vai estudar? Eu falei, tenho a menor ideia. Eu falei, você não quer fazer um teste comigo de vocacional? Eu falei, pô, de graça tem injeção na veia, né? Vamos lá. Eu falei, não tem? Não, você faz... Aí fui lá. Aí você seria um bom biólogo, pelo seu perfil. Aí eu me inscrevi para o curso, para o vestibular, naquela época não tinha nem, né? Óbvio, era vestibular para o UFRJ, e passei em 3º lugar. Falei, gente de Deus, eu passei. E os meus irmãos não acreditavam, porque eu era o primeiro a fazer faculdade. Então,
É uma coisa inusitada, do balcão para a UFRJ, era um pulso enorme, era um pulo enorme. E aí, quando eu cheguei lá, comecei a dar aula para o curso noturno de adultos, né? Que naquela época tinha um nome, hoje chama EJA, que tem no Brasil todo, né? No MEC tem. E ali eu sobrevivia, dava aula de noite, de dia, era tempo integral na UFRJ. Rapaz, era uma dureza do caramba. E aí, nesse ínterim, eu fazia estágio, mas hoje, fazendo uma análise depois de tantos anos, eu era um cara, eu tinha uma inteligência emocional, como já foi detectado por várias pessoas, absolutamente anormal. Eu tinha, eu, aula, eu não tinha paciência para aula. Botânica, então, para você ter uma ideia, há uns 8 anos eu encontrei a professora de botânica, que foi resolver um problema de aposentadoria no meu instituto. Ela falou assim: Francisco de Assis. Eu falei: professora, tudo bem, a senhora? Só me reconheceu, claro que eu reconheci, você esquecer, você era um péssimo aluno. Eu até hoje não entendo que você foi tão longe. Eu falei: meu Deus do céu. Eu vou dizer para ela que a aula dela que ela é ruim. Eu matava a aula dela para fazer estágio no Museu Nacional, né? Então, eu era inteligente, por isso que temos que ver quando o aluno mata a aula, saber os motivos, né? Hoje eu entendo muito bem. E aí, pessoal, eu venho de uma família de pobre, hoje nem tanto, mas pobre, Qual é a pobre, cidade do Ceará, Chico? Cascavel. Cascavel fica Cascavel. a 60 quilômetros, quando você vai para Aracati, Uhum. passa por frente ao Cascavel. Onde tem a praia de Morro Branco, Águas Belas. É uma cidade Uhum. muito litoral, e eu morava num sítio no interior, no Cascavel, num sítio no interior. Então, eu perdi meu pai, detalhe, com 1 ano e 4 meses, minha mãe ficou viúva com 13 filhos. Todos eles foram criados nesse sítio e depois foram migrando lentamente para o Rio de Janeiro. Depois, Uhum. um irmão meu virou jockey na cidade do Rio de Janeiro, tornou-se, depois de muita luta, um jockey muito famoso. Depois acabou falecendo em um acidente em um grande prêmio, mas ele me ajudou muito, muito, porque ele ganhou muito dinheiro. Naquela época, quem tinha nada, ele comprou uns imóveis lá. Aí nós fomos lá na favela para morar num bairro muito chique no Rio de Janeiro, chamado Leblon. Um apartamento pequeno, mas lá foi eu, minha mãe e ele. Então, nós éramos muito pobres em recursos financeiros, mas a gente era muito Uhum. rico em ética, disciplina, força. E minha mãe sempre pregava que os romanos falavam no passado, labo omnia vincit. Minha mãe falava latim, não, mas eu lembro, o trabalho vence tudo. E ela sempre falava que vocês têm que trabalhar. Então, para minha mãe, o sonho dela é que eu soubesse ler e escrever. Porque na minha cidade, contava-se até piada naquela época, que tinha na praça pública uns cascavelenses que estava lendo o jornal de cabeça para baixo. Aí um chegou de Fortaleza, que sabia ler. Cara, você está lendo o jornal de cabeça para baixo? Falou: quem sabe ler, sabe de qualquer jeito. Então, na realidade, eram todos 100% dos meus conterrâneos eram analfabetos naquela época. Mas hoje não. Já tenho vários esteiros cascavelenses, são físicos, renomados, etc. Mas naquela época eu era o único doutor, durante Certo, muitos anos. certo. Legal. E Você viu, Laís? Angelino, que a minha vida não foi fácil, né? Eu sei, estou percebendo, estou Só percebendo. complementando, Belo relato, hein? já que é um bate-papo, uma vez eu fui entrevistado pela Glória Maria, que faleceu recentemente, ela está começando a carreira. Certo. Professor, o senhor conta começou, virou cientista, é sobre cientista, né? Aí eu falei: você quer desde quando? Desde quando comecei a... Não, não, desde o início. Ó, o início é Certo. pesado. Aí ela, no meio da... Professor, estou quase chorando. Então, ele tem isso mesmo, então, é mais ou Certo, menos. certo. Aham. É, é, é sempre uma luta, né? Todo Não, porque mundo ela tem a ficou mais sua, essa traumatizada, foi muito. o Ah, Ronaldo, que eu, durante um tempo, a gente começou a comer maçã e pera lá em casa, e os vizinhos ficavam pensando que a gente era rico, lá na favela. Porque tá. na feira, no final da feira, da xepa, debaixo das barracas, eram as peras e maçãs que eram jogadas Aham, fora. Eu levava para casa, a gente cortava metade podre, a outra metade a gente comia. E só tá. que comia na calçada, para todo mundo ver que a gente estava bem de vida. Mas não era nada. Certo. A Aham, Glória Maria ficou emocionada com isso. Gente, certo, certo. não fala mais de tristeza, não, que isso vai É passar. emocionante mesmo. E você, Laís? Como que é o seu núcleo familiar para você ter o doutorado? Eu já sou fruto dessa geração, né, que abriu caminhos, né? Meus pais já
já tiveram formação superior, mas eles são filhos de pais que não tiveram nenhum ensino básico completo, né? Então, eu sou fruto dessa geração que abriu os caminhos e também eu tenho noção desse lugar de privilégio dentro desse contexto, né? Então, meus pais já tinham formação superior, meus irmãos mais velhos também, mas eu sou a primeira com mestrado e doutorado. E o curioso é que, em relação à minha família, com a minha formação, eu acho que eu acabei motivando os meus pais a fazerem mestrado e doutorado. E os meus pais, agora com 60 e 70 anos, entraram no doutorado esse ano. Então, eu acho que também é um motivo de orgulho, assim, né? Da gente buscar uma conquista e a gente influenciar de outras maneiras, né? O nosso núcleo familiar. Mas eu tenho noção desse meu lugar de privilégio também, pelo próprio fato de ter cursado uma universidade pública, né, de ter conseguido a formação do doutorado, porque eu também tive bolsa desde a iniciação científica até o doutorado, mas eu também sei que muitos colegas meus, inclusive que agora compartilham esse mesmo lugar comigo, né, de estarem aqui começando na carreira como pesquisadores, que foram os primeiros da família mesmo a ter uma graduação, né? Então, tem uma perspectiva diferente aí de influenciar, né? De ser uma influência positiva na família, assim, nesse sentido. Mas... Tá certo. Legal, então. Parabéns aí para os seus pais aí, fazendo doutorado. Nossa, isso que eu chamo de otimismo, hein? Que Sim, vontade, que e se bacana, tudo hein? der certo, Parabéns. estaremos trabalhando juntos agora num projeto que a gente está aguardando ver se a gente vai conseguir financiamento. Então, vai ser uma construção coletiva muito legal, assim, Legal, gratificante. que bom, parabéns. Tá. Bom, ô Chico, espero que muitos alunos estejam assistindo esse vídeo e vendo o seu relato, né? Porque não sei como que é aí na UFRJ, né? Mas aqui a gente escuta muita história de aluno, ai, porque é difícil, ai, porque é disciplina, ai, porque isso. Então, assim, às vezes uma choradeira um pouco desmedida, né? Espero que eles estejam vendo aí a dureza que foi, né? Você chegar onde chegou, né? Porque hoje parece fácil falar do Chico Esteves, né? Ah, ele está lá, né? Enfim, mas a gente sabe aí, cada um sabe a sua luta, né? Mas a gente percebe em muitos alunos, ou parte dos alunos aí, um mimimi meio, né? Não, vai aí, né? Um pouquinho mais de esforço aí vale a pena, né? A gente sempre está dizendo isso para os alunos também, né? Na dúvida, continue estudando, né? O que eu falo para os alunos, né? Na dúvida, continue estudando, que é o que a sua mãe te ensinou aí, né? Sempre trabalhar bastante aí, né? O trabalho vai vencer tudo. Tá. Bom, vamos mudar um pouquinho do assunto aí, né? Mais uma vez agradeço o relato de vocês. O Chico, eu estava vendo ali a sua produção científica, né? E obviamente o seu livro também, né? Você andou por todos os cantos, né? Dentro da limnologia, né? E ainda dentro da limnologia, o que mais que você gosta? O que mais que ainda te atrai bastante nessa história toda? Ronaldo, só rapidamente, o tema anterior. Ela falou da universidade pública. Por isso que nós, limnólogos, temos que defender a universidade pública como agente de transformação. Sem dúvida, se eu não tivesse tido a oportunidade como ela em frequentar a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje eu não estaria aqui. Então, a universidade ela é um agente de transformação. E são inúmeros relatos que nós temos de limnólogos que só se tornaram biólogos, outra área, e limnólogos através da universidade pública. Então, voltando à sua pergunta, eu vejo assim, Ronaldo, que nós, olha só, a limnologia brasileira, vamos lá, até 1950, tinha na Amazônia o professor Harold Shore fazendo pesquisa na Amazônia. No Sul, tinha o Rio Grande do Sul, Clare Cooper, um holandês, lá perdido na Lagoa dos Patos. No Rio de Janeiro tinha Legênio de Oliveira, que ele se autodenominava hidrobiólogo, e muitos colegas que trabalhavam com organismos que vivem na água. Eram botânicos, que estudavam fitoplâncton, eram zoólogos, que estudavam zooplâncton, não tinha aquela limnologia. Veio, então, o projeto BROA, na década de 70,
criado, concebido pelo nosso querido colega José Galiza Tundizi, com um novo modelo, aquele modelo de um mesocosmo, um ecossistema. A represa do Broa passou a ser um modelo de estudo no qual Tundizi teve a oportunidade de contratar, naquela época, como fundador do curso de Ciências Biológicas em São Carlos, especialista de fitoplâncton, zooplâncton, bentos, e os químicos, e o Tundizi conseguiu construir um modelo fantástico, inovador, em plena década de 70. Então, por isso que eu acho, naquela época, o renascimento da limnologia brasileira. Depois, com o Tundizi, nós criamos a Sociedade Brasileira de Limnologia, a ACTA, como foi muito bem mencionado pelo colega Antônio. Fizemos o primeiro simpósio sobre limnologia, que são ciclagens de nutrientes em ecossistemas aquáticos e terrestres, para justificar a criação da sociedade. A sociedade foi criada e não acontecia nada. Foi criada em 82 e morreu. Opa, só um momento, Chico, só um momento. Quando você disse que a sociedade morreu, o seu áudio morreu também. Não, a sociedade em 82 foi criada e até 85 não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí a sociedade morreu, aí nós tivemos a ideia de juntar com os colegas da USP, da Ecologia Terrestre, e realizar um evento chamado Ciclagem, primeiro simpósio de ciclagem nutrientes e ecossistemas aquáticos terrestres. Foi em São Carlos, para dar arcabouço da sociedade. Aí depois, não vai ter ninguém, Chico, vai ter uns 3, nem que tenha eu e os estagiários. Naquela época, o Antônio já fazia parte desse grupo, né, Antônio? E aí vieram 300 pessoas. Então, existe um potencial. Realizamos o primeiro Congresso Brasileiro de Limnologia em Belo Horizonte, em 86, animado pelo simpósio de ciclagem de nutrientes. E aí, gente, a limnologia foi crescendo, 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 crescendo. Nós, hoje, somos, dentro das áreas ecológicas, a área que mais produz academicamente. Tanto é que, quando o professor Tundizi foi presidente do CNPq, nós chegamos para ele: Tundizi, eu sou do Comitê de Ecologia, 80% das demandas são de limnólogos. Vamos transformar o Comitê em Limnologia? Ele falou: Chico, você vai me matar. Se fizer isso politicamente, o pessoal terrestre me mata. Mas mata em parte. Então, ele falou assim: nas reuniões eu vou lançar a ideia e vou sentir a reação. Quase mataram o Tundizi, coitado. Mas eu, Chico Barbosa, Francisco Barbosa, colega lá da UFMG, Tundizi, peita, quase tudo limnólogo. Aí o Tundizi falou: então vou fazer assim, Comitê de Limnologia / Ecologia, nem sei se é Ecologia / Limnologia, que até hoje, né, foi fruto desse. Para a limnologia, ela tinha que aparecer politicamente. Por quê? Eu participava, assim como o professor Barbosa, o professor Tundizi, em comitês de divisão de verbas em Brasília, vinha o pessoal do saneamento e, sobretudo, os colegas da irrigação, eles pegavam todo o dinheiro, porque a limnologia estava ausente de tudo. Bom, então, hoje, para encaminhar para a minha linha de raciocínio, a limnologia hoje, em termos de quantidade, qualidade, é uma das ciências na área de ecologia mais próspera. Nós temos convênio com o exterior, nós temos limnologia, quase toda a universidade brasileira tem disciplinas de ecologia. Nós publicamos muito, não só quantidade, como qualidade. E por que a limnologia continua tão desconhecida, que a Laís começou a fazer limnologia, ela não sabia que era limnologia. E se você perguntar hoje a qualquer pessoa na rua que você sabe o que é limnologia, 100% das pessoas certamente vão dizer que não sabe o que é. Nesse sentido, o que acontece? Nós estamos diante de um paradoxo. O que aconteceu que nós temos tantos dados, tantas informações, e a limnologia vê hoje, nunca tivemos tanto nível elevado de eutrofização. Não há um corpo d'água no Brasil que não esteja sendo impactado. Mesmo na Amazônia, estive lá 20 dias atrás, no Alto Rio Trombeta, lago poluído, impactado, com o garimpo. Então, nunca tivemos tanta proliferação de cianobactéria. E todos aqueles problemas que nossa área muito bem conhece, e os dados que a gente fornece, o que estão acontecendo que não subsidiam a preservação, a recuperação e o manejo adequado. Algo está acontecendo. Então, nós temos, na nossa, que eu posso depois discutir ao longo do nosso debate,
esse desafio. Não podemos continuar como está. Nós temos que romper com esse paradoxo. Não pode só fornecer dado. Nós temos que refletir sobre a importância do que a gente ensina e do que a gente pesquisa para a sociedade. Na realidade, se vocês lerem um trabalho, lamentavelmente em alemão, publicado em 1921, por um grande liminólogo, August Thienemann, que ele escreveu: o liminólogo tem que sair do lago para a terra para entender o que acontece no lago. Ele falou lago porque na Alemanha basicamente só tem lagos, né? Então, o entorno, o liminólogo hoje tem que ir para a terra, entender a bacia hidrográfica, entender a economia, a cultura, o lazer, tudo. O problema da limnologia está fora, não está dentro. E depois nós podemos discutir melhor sobre isso. Então, nós temos que romper com esse paradigma, com esse paradoxo. Obrigado pela pergunta, muito oportuna. Tá. Laís, a sua pesquisa, né, com macrófitas aquáticas, você vê os fatores bióticos e abióticos que influenciam a distribuição, né? Explica aí para o nosso público o que é isso, né, na verdade. Certo. Quando a gente está pensando nas macrófitas aquáticas, a gente consegue classificá-las em diferentes formas de vida, né? Então, uma primeira importante observação que a gente precisa fazer é que, de acordo com a forma de vida, a gente vai ter diferentes fatores limitantes para a ocorrência e distribuição, né, das macrófitas. Mas, pensando na questão da distribuição, o que eu tenho trabalhado mais é em relação à distribuição espacial. Então, a gente quer entender como que determinadas espécies ocorrem ao longo, principalmente, de gradientes ambientais. Se estamos falando de gradientes ambientais, a gente está pensando aí na variação de determinadas características ao longo do espaço. E aí a gente pode ter escalas espaciais diferentes para fazer essa análise, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma escala mais local, que seria, por exemplo, uma análise dentro de um rio, e uma escala mais regional, se a gente estiver, por exemplo, analisando diferentes rios em diferentes bacias costeiras, por exemplo. Pensando nos fatores abióticos e bióticos, quando a gente está falando nos fatores abióticos, a gente está se referindo a características ambientais ali que vão determinar essa distribuição, né? O que vai influenciar em termos de tolerância, por exemplo, de espécies, de ocorrência de formas de vida. Pensando nos fatores bióticos, a gente tem, por exemplo, processos competitivos, competição entre espécies, né, competição interespecífica, a própria questão da facilitação, como uma espécie pode influenciar positivamente a ocorrência de outra, né? Pensando nessa escala local, vamos imaginar dentro de um rio, o que eu tenho mais trabalhado é em relação a rios costeiros. Então, dentro de rios costeiros, a gente vai ter uma área estuarina bastante importante, né? Pensando que os estuários são justamente essa ligação, né? Da foz de uma bacia com o oceano. Então, a gente tem alguns gradientes ambientais importantes, como principalmente a salinidade. Então, a gente tem uma variação de salinidade ao longo desse rio costeiro, né? Ao longo dessa zona estuarina. E o gradiente de salinidade, ele é um importante fator abiótico para determinar, por exemplo, a distribuição espacial das macrófitas aquáticas, ou seja, como cada espécie vai ocorrer ao longo dessa escala local aí dentro de um rio. Pensando numa escala regional, se a gente estiver comparando, por exemplo, diferentes estuários de diferentes bacias costeiras, a gente pode ter um gradiente, por exemplo, de altitude, ou que a gente vem trabalhando aqui no litoral de São Paulo, em relação às características da planície costeira. Aqui a gente tem uma importante cadeia de montanhas, né, que vai lá desde o Rio de Janeiro até Santa Catarina, que é a Serra do Mar, e a presença da Serra do Mar aqui ao longo desse trecho do litoral influencia nas características da planície costeira, que é onde as bacias costeiras estão em maior parte. Então, pensando num gradiente aí regional, a gente tem diferentes características dessa planície, como, por exemplo, largura, inclinação, que vão influenciar nas características desses estuários e, consequentemente, também
vão influenciar nessa diferença de distribuição de espécies nessa escala maior. Mas pensando um pouquinho mais na escala local, que é o que a gente vem trabalhando mais ali desde o meu mestrado, a gente sabe que gradientes ambientais têm extremos, né? Então, a gente vai ter um extremo, vamos dizer assim, mais estressante, se a gente estiver analisando uma região estuarina de uma bacia costeira, o extremo mais estressante seria aquele mais próximo da foz, em que a gente tem maiores valores de salinidade. E o outro extremo seria um extremo, vamos dizer assim, menos estressante, onde a gente teria menores níveis de salinidade. Então, o que a gente sabe, né, o que a gente sabia até então, quando a gente começou a partir para essa abordagem, é que a maior parte dos estudos que avaliavam a distribuição das macrófitas aquáticas ao longo desse gradiente no estuário foi desenvolvido em regiões temperadas e subtropicais, que as características climáticas, as características dos ambientes costeiros, os ambientes aquáticos costeiros, são um pouquinho diferentes do que a gente tem aqui nas nossas regiões tropicais. E aí, a maioria das hipóteses, das teorias, dizia que, por exemplo, fatores bióticos, como a competição, era mais importante para determinar a ocorrência de algumas espécies lá no extremo em que a salinidade era menor. E fatores abióticos, como o estresse abiótico em si, né, como que essas espécies vão lidar, por exemplo, com uma salinidade maior, era mais importante para determinar a ocorrência de espécies nesse outro extremo, por exemplo, de maior salinidade. E aí, com base em alguns estudos que a gente foi fazendo, experimentos também em laboratório, com base no que a gente observava em campo, a gente notou que para as nossas espécies de macrófitas aqui, especialmente da região sudeste aqui do Brasil, pensando nessa região tropical, né, o que ocorre para as nossas condições aqui é o oposto. A gente tem a importância de fatores bióticos, como a competição, nesse extremo do gradiente que teria maior salinidade, para determinar quais espécies ocorrem ali, e um processo um fator abiótico, que seria o próprio estresse abiótico, lá onde a gente tem menor salinidade, principalmente porque lá no extremo de menor salinidade, a gente está considerando outros fatores também, como menor concentração de nutrientes, por exemplo. Então, a gente tem que fatores abióticos e bióticos, no nosso caso das regiões tropicais, eles ocorrem em ordem oposta, vamos dizer assim, do que até então se sabia, né? Então, não sei se eu fui muito clara, mas uma ideia bem geral, assim, do que, como trabalhar essa questão da distribuição. Tá certo, tá certo. Legal. O Chico, antes da gente falar sobre poluição e degradação, ainda dentro do laboratório, né? Eu lembro quando o Antônio me deu aula de limnologia, né, no final da década de 80. Seu microfone está desligado, Chico. Ele ensinou alguns métodos em laboratório, né, junto com o técnico Carlos, né, Antônio? Como que media o oxigênio dissolvido, colocava o reagente, etc. E depois, obviamente, logo depois disso, ou nessa época, aí surgiu, né, as sondas multiparâmetros, né? Na época a gente chamava de Oriba, que era a marca, né? De todas essas técnicas, Chico, que você acompanhou aí nos laboratórios ao longo da sua carreira, qual que assim que você acha que realmente ela deu um boom, né? Que realmente aumentou a quantidade de dados que você estava mencionando na resposta passada? Olha só, Ronaldo, eu acho que no início da lindologia, quando o Antônio começou e você, nós tínhamos enormes desafios metodológicos, né? Porque um deles, eu posso citar, era de analisar o fosfato na água. Porque os lagos tropicais têm muito pouco fosfato dissolvido e composto nitrogenado, nitrito e nitrato. Então, nós tínhamos que reduzir o nível de detecção. Hoje, evoluiu tudo isso. Hoje, a gente precisa só de recursos para comprar os equipamentos. Hoje, como eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos com colegas da área de ciências humanas, eu tenho trabalhado e identificado
que também nós negligenciamos muito a parte de contaminantes biológicos, vírus, bactérias. Principalmente no Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, onde nós vivemos, não há uma lagoa, não há um lago, não há um rio, não há um brejo que não esteja contaminado. Então não adianta ficar medir fosfato. Óbvio que vai ter fosfato de origem antrópica. O que nós temos que fazer é a água como agente de contaminação da sociedade. Esse é que é o problema. Certo. Eu estou falando do Rio de Janeiro, gente. São Paulo também não está fora. Não é possível São Paulo ter os lagos tudo tranquilo, é impossível. Toda a industrialização que ele tem, né? Então, nesse sentido, o que, na minha opinião, nós temos que migrar mais para a parte físico-química e química, está dominada, tem equipamento, e mais para a parte microbiológica, mas para aí nós temos que, mais uma vez, interagir com colegas, né? Agora, para mim, o método que a gente tem que desenvolver, Ronaldo e Ângelo, Angeline, Antônio e a Laís, é de integração nos laboratórios, métodos bióticos de relações pessoais. Com a pandemia, mudou tudo. Eu não sei na universidade de vocês. Nós temos um problema hoje na nossa universidade, boa parte dos professores não voltaram a trabalhar. Não voltaram a trabalhar porque vários motivos. Então, trabalho remoto, muito embora seja proibido na UFRJ, dar aula remota, mas temos problemas de frequência. Então, muitos lavatórios vazios. E aí, o aluno hoje não precisa sair de um bairro longe da UFRJ para assistir uma aula para saber que fitoplâncton é composto por cianobactéria, clorofila, pelo amor de Deus, pegar um ônibus com risco de ser assaltado, e tudo aquilo que vocês conhecem em cidade grande, para saber que o fitoplâncton é composto por clorofila, cianobactéria, fala sério, ele não vai. Mas ele fala assim, eu vou para a UFRJ porque lá tem o cérebro da limnologia, tem o Chico Esteve, tem os seus doutorandos, tem os pós-doutorandos. Chega lá, não tem ninguém. Então, a universidade não está... Os laboratórios de limnologia, que são os nossos foco aqui, não estão sendo interessantes. Então, eu ontem mesmo participei de um seminário, aonde vão parar os laboratórios? Em tese, eles estão em extinção. Porque não tem o conjunto vazio só tem matemática. Por quê? Ficar em casa, tendo reuniões remotas como essa, reuniões funcionam remotas como essa. Você está lá, uma coisa... Agora, discutir projetos, ideias, etc., tem que ter a vivência acadêmica. Essa é a preocupação nossa na FJ. Desde a física, a química, tudo. Nós estamos numa discussão profunda sobre isso. Professor, mas o senhor acha que teve uma desmotivação nesse sentido, por conta dessa pós-pandemia mesmo? A motivação que que um amigo meu que fala assim, eu tenho Google Meet e Zoom fobia, mas muitos não pegaram esse vírus, então prefere ficar em casa e faz tudo, orienta remotamente, mas a vivência acadêmica, o conviver com o Ronaldo Angelini, saber dele, as suas angústias no projeto, remotamente você há de convir que é difícil, né? E o que acontece? Até festa, até confraternização em tese não tem mais. Não sei se aí vocês conseguem fazer. A tese é remota, como é que vai fazer a confraternização? E nas confraternizações surgem ideias, novos projetos, novos... E assim vai. Esta é a minha realidade. De repente, na Unesp, aí na Federal do Rio Grande do Norte, é tudo diferente, não sei. Mais ou menos diferente, né? Mas nem tanto assim, né? Mas essa convivência ela é necessária mesmo, né? Porque a gente aprendeu, é a República da Ciência, né? Eu tive um orientador, eu via ele, o artesão, né, da ciência, então eu via ele como ele trabalhava, e isso eu fui aprendendo, né? Então eu também fui fazendo a minha parte, né? Vendo ali as ferramentas, como que elas funcionavam, e isso pessoalmente parece ser bem importante A gente acaba tendo mais espaço para trocar ideias do cotidiano mesmo, né? De tarefas simples que parecem simples, mas que vão agregar num conjunto aí, né? Toda a formação. Sem dúvida, Laís. Então, Laís, você acha que dava para fazer isso que você faz hoje? Porque eu acho que, pelo que você falou, você deve usar imagens de satélites, né?
distribuição espacial. Aí, há 50 anos, ou mesmo há 20 anos, me parece que isso ia ser bem difícil de ser feito, né? Isso você É, só consegue fazer uma parte dela por conta dessa tecnologia, né? Que veio ajudar aí a mudar as abordagens, né? Falar em abordagem espacial 50 anos atrás era difícil porque Nossa. você tinha que ter, né, saber tudo. Eu lembro de um projeto que o Tundizi fez sobre diversos reservatórios que iam Tipologia ser de estudados. reservatório. Exato, isso mesmo. Nossa Senhora, aquilo era uma loucura, porque, né, como é que você... O que você diz aí, Laís? acho Fácil agora? eu acho que sem dúvida o que a gente tem de recurso agora, pensando, né, sensoriamento remoto, essas geotecnologias, eu acho que também a questão da estatística, né, avaliar, analisar os dados, né, análises multivariadas, eu acho que toda essa tecnologia aí contribui para que a gente tenha também o nível de limnologia que a gente tem hoje, que a gente possa desenvolver esses estudos. Não consigo dizer assim com propriedade em relação a métodos e técnicas, porque eu já vivi, né, uma outra realidade, também não tenho tanta experiência assim. Eu acho que até mesmo em termos de teoria, né? Porque se a gente for pensar, mesmo na minha abordagem, pensando a questão de gradientes ecológicos, acho que vem sendo um tema década de 40, década de 50, talvez com Odum, que começou a desenvolver os trabalhos aí de gradientes ecológicos. Depois a própria questão de conceito do contínuo fluvial, se a gente for pensar lá na década de 80, e voltado um pouquinho mais para a minha abordagem mesmo na distribuição das macrófitas e em ambientes aquáticos costeiros, acredito que na década de 90, nos anos 2000, que começaram as primeiras abordagens, né, dentro assim de distribuição espacial, gradientes ecológicos. Então, eu acho que, de certa forma, ainda é tudo muito recente, e claro que é um processo de construção, né? Eu também só consigo desenvolver os meus trabalhos agora porque tiveram outras pessoas pioneiras que me Sim, proporcionaram, né, o conhecimento para a gente ir avançando. Acredito que se fosse há 50 anos atrás, 20 anos atrás, a abordagem talvez fosse outra, mas também talvez fosse igualmente importante para ajudar a construir, né, esse processo, claro, né, sem dúvida. Não, de sem dúvida. conhecimento ecológico. Uhum, tá. Ô, Chico, você estava falando, né, sobre a deterioração dos ecossistemas, né? E uma das suas últimas publicações na Acta, acho que é a última, né, a mais recente, é sobre o Lago Batata. E aí, 35 anos de monitoramento, né, no Lago Batata. Então, 35 anos é bastante coisa. Conta um pouco aí do Lago Batata. Nossa, maior prazer de falar, porque talvez no Brasil seja o principal, um dos primeiros projetos de longa duração. Ele começou em julho de 2000, de 1987. Começou de que maneira? Existia um lago na Amazônia, chamado Lago Batata. Próximo a ele tem a maior mina de minério de bauxita, do qual se extrai o alumínio. E, naquela época, a legislação brasileira era outra, e o nosso minério é abundante, é uma das maiores reservas do mundo, acho que é a segunda, só perto da reserva da Austrália, mas ele não é puro, é misturado o minério com argila. Então, tinha que pegar água do rio Trombetas, um rio de água clara, água mineral, equivalente à água mineral, sem dúvida. Muita água mineral que a gente compra hoje é pior do que a água do rio Trombetas, e mistura com a bauxita, lava, tira o minério e sobe uma lama. E o que fazer com essa lama? A ideia naquela época era descartar no Rio Trombetas, e era muito complicado, tirar as fluentes do Rio Amazonas, e o minério e o rejeito de bauxita, que é nada mais que argila montimolionita e outras argilas, sem nenhum poluente, sem nada, é inerte. Não, vamos jogar num lago, chamado Lago Batata. E lá jogaram, durante 10 anos, 79, 89, 50 mil metros cúbicos diários de rejeito de bauxita. E o que aconteceu? 30% do lago ficou impactado, dos 2.100 hectares, ou seja, 630 hectares ficaram impactados. O que é impactado? Parte do rejeito mais denso
sedimentou sobre o sedimento natural, colmatando, assoreando o lago, formando novas áreas alagáveis, áreas que eram, mesmo na seca, que na Amazônia, lembrando, tem o período de cheias, período de vazantes. Mesmo no período cheio, tinha água, com a deposição do rejeito, virou uma área alagável. Novas áreas passíveis de ser colonizadas por vegetação de igapó, árvores resistentes à inundação, florestas inundáveis. E outra parte, o rejeito mais fino, fica em suspensão na água. E aquele, do aeroporto de Manaus, você subia no avião, você já via uma mancha vermelha na Amazônia, e aquilo chamava atenção. Aí saiu uma matéria na Folha de São Paulo, dizendo que a Amazônia está degradada. Um dos sócios da empresa é uma norueguesa, que também fez, os ambientalistas noruegueses fizeram, enfim, uma confusão, protestos, e aí chamaram o Chico Esteves para ir recuperar o lago. Mas eu não tinha a menor ideia, eu tinha naquela época 37 anos. Convidei o Antônio, que está aí, né, Antônio, para ir pela primeira vez para a Amazônia e fomos ver o problema. Que eu acho que se eu tivesse... Eu era muito ousado, porque a minha esposa fala que eu era maluco, porque o problema que eu tinha, eu cheguei às margens do lago com o Antônio, talvez ele não se lembre, e um dos diretores da empresa falou assim: professor, esse lago tem que ficar verde em no máximo 2 anos. Do contrário, nós temos que demitir 5.500 funcionários, que a firma vai ser fechada. Eu falei, meu Deus. Bom, só que como recuperar um lago, do qual não tinha uma medida de pH antes do impacto? Não sabia nada. Fitoplâncton, sabia nada. Havia... As únicas informações que nós detínhamos sobre lagos amazônicos eram lagos de água branca, o Lago Castanho, lá de perto de Manaus, e o Tupê, Lago de Água Preta. Água clara não tinha. Aí o que nós fizemos? Método científico. Vamos pesquisar a parte não impactada, que está, os organismos estão lá naturalmente, diante, e comparar com a área impactada. E assim começamos a formular ideias, colocar o conhecimento científico como instrumento para a restauração de, hoje se chama, áreas degradadas, de um ecossistema degradado. E aqui, qual era o problema? Que quando o nível da água baixava, aparecia aquele lama, 180 hectares de lama horrível, que aí tinha que botar uma vegetação de igapó em cima daquilo. Eu peguei aquele rejeito, aquela lama, levei para os colegas da Exalc, e eles falaram: Chico, isso aqui não cresce nada. É duro igual tijolo. Isso não tem nutrientes, não tem textura, não tem porosidade para o oxigênio. Eu falei, meu Deus, é agora. Cara, mas você tem que botar uma floresta em cima. Não vai dar certo. Aí, trabalho de campo, faço monitoramento, como todos nós conhecemos. Aí, fomos procurar um banheiro na pesquisa, não encontramos, mas encontramos uma grande mina de ideias. Cavando lá, encontramos plantas entre as rachaduras do rejeito, plantas de igapó. Eu falei, gente, então cresce. Mas o pessoal fala que não crescia. Elas cresciam nas rachaduras, então cresce vegetação de igapó. Era exatamente que parte do impacto? Era a parte paralela ao rio Trombetas. Sintetizando, na enchente, o rio Trombeta transborda, joga semente para dentro do rio, do Lago Batata, e depois a correnteza levava lá para 4 quilômetros, furo, caía para o rio Trombeta de novo, e se perdia. Aí tivemos a ideia de fazer barreiras físicas com caules de embaúba, aquela planta que todo mundo conhece da Mata Atlântica, né? Lá tinha muita invasora, e cortamos, pegamos verticalmente 2 troncos e um paralelo no chão, amarrado com fio de eletricidade, que os engenheiros não acreditavam que ia dar certo. Eles não deram nenhum tostão. Eu, mas o grande Sidney Magela Tomás, Reinaldo Bozelli, Fábio Roland, o Antônio pegou em parte disso, e eu na floresta cortar, e fizemos isso. Os fios, professor, não tem fio. Aí eu vi um depósito de sucata, tem 1 quilômetro de fio. Pegamos o fio. Então. A ideia qual que era? Quando... Espera aí. Alô? Alô, pode falar. Não, mas a imagem sumiu aqui. Ah, é mesmo?
Para nós tá Nossa, bom aqui, Chico. para nós está tudo certo, está tudo correto, Ah, Chico. estranho, né? Então tá, se vocês estão vendo, isso que é importante. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma barreira física. Na próxima enchente, as sementes entraram no lago, foram retidas e sedimentaram, entre aspas, sobre o rejeito solidificado. E começou a nascer uma floresta. Fizemos esse sistema 2 anos. Após 2 anos, nós abandonamos, que a própria vegetação já tinha 1,5 m, 1,20 m, e já servia de barreira. E aí nós recuperamos Certo. Uhum. essa área, que corresponde a 16 hectares. Só que outra área não crescia nada, porque não chegava semente. Aí o que nós fizemos? Estudamos aquelas espécies que cresciam, quais são as espécies, eram as pioneiras, e cultivamos em viveiro aquelas espécies e plantamos na área que não chegava semente. Essa área era de 116 hectares. E assim montamos uma floresta enorme. Hoje, o Lago Batata, porque tem várias etapas que eu poderia descrever, mas não teremos tempo, é o seguinte: a floresta está recuperada, fornecendo serviços ambientais e, sobretudo, sociais. Nós já temos peixes como tambaqui, outros que são peixes topo de cadeia alimentar, mostrando que o ecossistema já está em plena recuperação. Tanto é que, pessoal, o lago está recuperado, ele, no que tocante aos seus principais serviços, ele está recuperado. No entanto, em períodos de águas baixas, quando há ventos fortes, pode haver ressuspensão naquelas áreas que não têm matéria orgânica suficiente sobre o rejeito, sobre o rejeito depositado. O que aconteceu, gente? Nós plantamos florestas e também uma espécie de macrófilo chamada Oryza glumepatula, que é o arroz bravo. Esse arroz produz grande quantidade de biomassa que morre no final das cheias. Boa parte, 70%, 80% dessa biomassa, deposita-se sobre o rejeito que está submerso e ajuda a recompor a comunidade bentônica. Hoje, esta área, já temos bentos e várias espécies. Temos publicações, muitas, porque vocês podem depois acessar essas publicações. Então, a comunidade bentônica recuperada, restaurada, o termo cada um nós podemos discutir depois, recupera, restaura a cadeia alimentar dos carnívoros, recupera a ciclagem de nutrientes, porque esses organismos reciclam os nutrientes, rebombeiam, digamos, entre aspas, naturalmente, o sílica, fósforo, nitrogênio, sob a forma de amônia, da região bentônica para a coluna d'água, e assim recompõe o fitoplâncton na parte eufótica. Em síntese, pelas publicações e o livro que foi publicado, os senhores podem obter mais detalhes, mas o Lago Batata hoje, de um grande problema que foi, hoje é uma fonte de conhecimento e modelo para o Brasil. Mas isso tudo só foi possível por quê? Porque houve conhecimento científico sendo gerado de maneira contínua, nunca houve uma interrupção. A empresa sempre apostou nos liminólogos, o trabalho do liminólogo sempre de maneira integrada, articulada com as demandas da sociedade local e do empreendimento. Isso é um detalhe importante. Nós temos que solucionar um problema da empresa. Ela quer o lago restaurado. Eu não posso ficar lá a vida toda, quase 30 anos, medindo produção primária fitoplânctônica. Eu tenho que fazer produção primária fitoplânctônica visando um objetivo que é o final, que é a restauração do ecossistema. Nesse sentido, gente, o trabalho é muito exitoso, como eu falei, um modelo, mas isso é fruto de quê? De muito conhecimento científico, visando a restauração de um ecossistema. 2, a possibilidade de realização de pesquisas contínua. 3, a interação com a comunidade local. Nós aprendemos muito em restauração com os caboclos. Os caboclos são nossos grandes mestres. Desculpa os liminólogos. Tem muito liminólogo, como os caboclos são de PhDeuses, que nós temos que ter a humildade de aprender com os ribeirinhos, com os nativos, o conhecimento. Não,
O encontro do conhecimento acadêmico com o conhecimento não acadêmico geram novas ideias, novas propostas para a restauração de ecossistemas. E no Lago Batata, eu posso dizer para vocês, foi um grande exemplo. Tá Muito... certo. Mas a mineração no Lago Batata continua ali perto ainda, Chico? Então, continua. Então, isso aí é importante dizer. Desculpa, Laís. Em 1989, foi encerrado o lançamento do rejeito Lago Batata e eles transferiram o lançamento para as áreas mineradas. Feito a mina esgotada, fizeram gigantes piscinas onde o rejeito é lançado e o sobrenadante é rebombeado para lavar novos rejeitos. Quando os tanques, que eles chamam de tanque de rejeito, são devidamente preenchidos, seco, aí eles replantam a floresta amazônica com a liteira que guardaram quando retiraram a floresta. Retiraram a floresta, guarda a liteira em montanhas de liter. Aquela liteira tem fungo, bactérias, semente. Então, há uma recolonização natural. Quando esse processo não é bem sucedido, eles entram com mudas de plantas de espécies nativas. É um exemplo fantástico e pouco divulgado, lamentavelmente, merecia uma ampla divulgação na imprensa brasileira, que alguns empreendimentos no Brasil fazem gestões muito racionais. Mas qual é o segredo? Que essa empresa sempre trabalhou com universidades. Eles privilegiam convênios com as universidades. E nós não visamos lucro, a gente visa geração de conhecimento e formação de mão de obra qualificada, e a receita não pode dar errado. Certo. Laís. Universidades e Instituto de Pesquisa, né, Chico? O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, também contribuiu muito lá. Né? Antônio, quando eu falo, o INPA, para mim, é uma universidade, né? Eu nem penso no INPA, mas na realidade você tem razão, mas o INPA só não tem graduação, porque o resto é um instituto. O professor Chico mencionou a questão de não ter dados antes desse impacto, né? Não ter tido um monitoramento, vamos dizer assim, né? Para se conhecer as características iniciais, né? Antes desse impacto. Eu queria saber um pouquinho desse desafio, porque eu imagino que trabalhar com a restauração sem você ter um conhecimento das características, né? Antes deste impacto. E qual foi o desafio? Vocês tiveram algum outro lago com características? Porque, pelo que eu sei, o Lago Batata ele é um lago de águas claras, né? Vocês tinham algum ecossistema de referência, assim, para fazer essa comparação, para analisar e monitorar essa Excelente pergunta, Laís. Quando nós começamos, a gente vem com esse conceito de ecologia, tem que ter uma referência, né? Aí nós escolhemos um lago do outro lado do Rio Trombeta, que é o Lago Mussurá. O Antônio está balançando a cabeça e deve lembrar, né, Antônio? Passamos 3 anos fazendo pesquisa. Conclusão, o Lago Mussurá, embora na mesma planície, um do mais direito e do mais esquerdo do Rio Trombeta, é completamente diferente. Até a comunidade fitoplânctônica. Gente, tanto é que nós geramos um artigo e publicamos. Por que isso? Porque o Lago Batata é um meandro do rio Trombetas, que foi abandonado há séculos. O Lago Batata era uma baía. Quando o rio Trombetas transporta e inunda o Batata enche e sobe, enche e sobe. O Batata era lavado. Então a comunidade fitoplânctica era outra, zooplânctônica era outra. A produção primária era completamente diferente. Eu falei, então... Aí, mais uma vez, volta a Tindema, 1919. Cada lago é um organismo único na paisagem. Da mesma maneira, fazendo analogia com a área médica, eu convivo muito médico agora, com psicólogo. Por que o mesmo tratamento de um psiquiatra, psicólogo, não serve para a Laís, é diferente do Ronaldo? Mas são espécies humanas, homo sapiens, mas tudo igual? Não. Nós temos nossa cultura, nossa religião, nossa família, tudo. Então não dá para comparar o método. Mais ou menos é isso, gente. Nós temos uma paisagem, é tudo igual na Bacia do Rio Trombetas, mas é tudo... A hidrodinâmica movimenta o ecossistema de tal maneira que as comunidades aquáticas são diferentes. Então, o que nós fizemos? Vamos pegar a área de referência, que limnólogo tem uma tara por referência que é impressionante. Limnólogo sem referência, ele morre. Quem trabalha com área degradada. Aí escolhemos uma baía do Lago Batata, que nunca chegou em impacto.
Ontem mesmo, nós defendemos uma tese de doutorado, que vai ser publicada, que mostra que a Bahia não é referência. Era completamente diferente. Não serve como referência. O que Mas, vai ser? Chico, eu li o trabalho, pelo que eu vi no mapa, o Lago Batata ele é separado em dois, É né? exato. Essa segunda parte que não foi Ela impactada, era a nossa referência. foi a referência. Foi ela Tá mesmo. certo. Pois é, e a gente conclui que Entendi. não serve como referência. Então, Ah, será que a tá. gente tem que manter essa gana por referência quando trabalha com a pactada? Porque se nós adotarmos que cada sistema tem sua vida própria, está submetido à Mata Atlântica. Você pega, por exemplo, Paraty, tem Mata Atlântica, é uma área degradada na Serra do Mar, na Mata Atlântica. Certamente não é igual lá do sul do estado de São Paulo. A gente faz, Uhum. mas, cara, é complicado. Mas nós temos paradigmas na limnologia de vencer que vêm, talvez, da região tropical, temperada, e nós, segundo Nelson Rodrigues, complexo cachorro vira-lata, a gente tem medo de ousar. Eu lembro muito bem, quando eu cheguei da Alemanha, que pessoal, o Lagertropf, Oligotroph, Mesotroph, eu achava estranho, porque eu fui formado em plano, onde nasceu esse conceito. Se você pegar todos os lagos e presas brasileiros, não tem nutriente. Então, em princípio, são oligotróficos. Nos mesmos lagos tem cianofício, então é eutrófico. Então, o eutrófico, oligotrófico, a tipologia desenvolvida para lagos temperados não se adequa a nós. Quando eu digo eu estou trabalhando com um lago eutrófico, é porque eu estou baseando talvez em cianobactérias. Porque se você pegar o perfil de oxigênio dos lagos brasileiros, são todos de lagos eutróficos. Pode não ter nenhum nutriente, nenhum fitoplâncton, nada. Com lagos do Espírito Santo, Lagoa do Paraná, que pesquisou, era água destilada. Perfil de oxigênio igualzinho de lagos eutróficos temperados. Por quê? Porque a temperatura da água é que determinava, não tem nada a ver com a biota, é a temperatura da água. São fatores complexos. Mas nós, um povo que passou séculos submissos aos portugueses, que é povo, o professor Scioli sempre falava, meu orientador, o brasileiro ele não consegue nunca se usar. Por quê? Foi um povo colonizado. São os povos da Nova Zelândia e da Austrália, sempre louvando os ingleses. E nós sempre... Vocês já perceberam que quando chega um professor visitante, experiência que o Antônio, vocês todos fizeram, vocês convida para sua casa, faz uma caipirinha, a gente faz questão de matar a sua cultura. Aí você fala assim, quando for para lá, eu vou... Aí eu vou, o cara fala assim, eu pego o senhor na estação de trem e levo para o alojamento, como da última vez. Aí eu falei, bom, o alojamento, eu cheguei 15 para meia-noite, morrendo de fome, do Brasil, deve ter lanche. Não tinha nem água na geladeira. Eu falei, gente de Deus. Eu pensei que... eu tratei a minha mulher, fez feijoada várias vezes, caipirinha, todo final de semana que estava no Rio de Janeiro, eu ia para minha casa. Eu ia para o Jardim Botânico, para o Alto da Boa Vista, Cocová. Então, aprendam, vamos parar de ser colonizados. A limnologia hoje brasileira é uma limnologia pujante, nós produzimos trabalho de altíssimo impacto, a gente publica nas melhores revistas, não precisamos ser submissos em termos de ideias nenhum, temos que ousar, transgredir para avançarmos. Tá certo. Tá. O, Bom, a gente já passou de uma hora, né? Mas então, assim, só para algumas coisas que eu gostaria de pontuar, Laís, se você não se importa, eu vou fazer mais uma pergunta para o Chico agora. É sobre o seu livro, Chico. Entre a primeira edição de 88 e a segunda de 2011, né? A terceira, melhor dizendo, né? De 2011. Aliás, que já fazem 12 anos, né, Chico? Vamos Está esperar na aí a hora. quarta edição, né? Qual que é a diferença fundamental? Existe uma diferença conceitual ou a diferença é mais o acúmulo de dados, o acúmulo de conhecimento? O que você pode dizer sobre essas duas Olha só, edições aí? o fundamento surgiu de um desejo que eu tinha desde graduação, que eu tinha que popularizar a limnologia. Eu não aguentava mais falar em casa que eu fazia limnologia, ninguém sabia o que era. Eu tenho trauma disso, por isso que eu insisto na popularização da limnologia e de levar a limnologia à sociedade. Então,
Aí, quando eu voltei da Alemanha, durante meu doutorado, eu acumulei muitas fotos, tanto é o capítulo da história da limnologia, você vê que é grande, porque eu fazia fotos dos limnólogos e fui cunhando informações. E aí, em 88, surgiu o livro, que ficou... Olha, eu comecei a escrever o livro em papel ao máximo com lápis de alfaiate número 2. Não era digitado como hoje, né? Depois eu datilografava, lembra? Datilografava. Aí, máquina Remington, vocês sabem, vocês são dessa geração, Laís não, mas nós fazíamos assim, e aí surgiu o fundamento. Aí foi publicado, mas não deu a menor repercussão. Fizemos o lançamento da UFSCar, aí minha esposa, eu falei, Rosa, vamos fazer uma festa. Aí ela fez vários bolos que sobraram, comeu mais de um mês os bolos que ela fez, porque não foi ninguém. Foi a primeira frustração minha. E ninguém tomava conhecimento do livro. O livro só foi ficar famoso 10 anos depois. E eu triste, porque eu botava meu filho para dormir, ia de madrugada escrever o livro. Bom, aí depois o livro ficou conhecido, veio a segunda geração, a segunda edição, que foi praticamente uma reprodução da primeira edição, mas eu falei, não vou fazer a terceira edição, não. Aí chegou um ex-orientado meu, o professor Vinícius Fajardo, professor hoje titulado da FJ, falou, Chico, eu tive uma ideia para o livro, você está sem paciência, mas escolhe cada um dos seus ex-doutorandos para atualizar um capítulo. Aí foi uma ideia fantástica. No início, todo mundo topou, mas teve alguns, que eu não vou citar o nome, porque alguns deles são famosíssimos, que ligavam para mim de noite, que estavam escrevendo o capítulo, Chico, eu não consigo avançar. Por que, fulano? Eu não tenho coragem de mexer nisso. Foi aqui que, Chico, eu comecei minha vida limnologia, como é que eu vou mexer nesse capítulo? Eu não tenho... E logo eu, não, você vai, arranja coragem, você vai. Aí depois, Chico, eu não tenho. O outro, Chico, eu comecei a mexer, mas não consigo. Porque a história que eu... Bom, aí o que aconteceu? Que cada coautor, vocês percebem, cada capítulo, tinha como regra principal era a seguinte, o fundamento não pode engordar. Porque nós aprendemos com o professor Margalef, numa discussão com o Luciano Maranhão, ele falou, por que os livros do Margalef não vendem? Segundo ele, por que meus livros ninguém gosta? Porque é muito grande. Eu comecei a falar, escrever, blá, 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 blá. Aí ele falou, não engorda. Aí eu falei, gente, então o Margalef já me deu a dica. Aí eu falava para meus alunos brincando, o que para entrar tem que tirar. E o problema todo, do dilema dos coautores, é que tirar, para entrar o novo. O fundamento é uma coisa fundamentos. Daí o sucesso do fundamentos, que ele manteve a essência, que o aluno precisa saber aquilo, não precisa saber aqueles detalhes, que vai engordando. E engordar também tinha outro problema financeiro. O Rodrigo, que é o editor da Intercentro, falou, professor, o livro não pode passar de R$ 350 em nenhuma hipótese, porque senão não vende. Aí eu falei, meu Deus, mas isso. Então tá. Então, aí, mas mesmo assim, eu não abri mão da gente botar capítulos novos como bacterioplâncton, perifito e de peixe. E qual a sorte e o grande legado que a gente deixou nesse livro é que os coautores é do quilate do Antônio, Reinaldo Bozelli, Fábio Roland, Sidney Magela Tomás e outros que são expoentes da nossa limnologia. Então, o livro não tinha como dar errado. O mérito meu foi lá atrás, depois foi deles. Porque o mérito de um grande cientista é capacidade de juntar grandes cientistas ao seu entorno e trabalhar em rede. E mais do que nunca, Ronaldo, e Laís e Antônio, nesse século XXI, para a gente romper com aquele paradoxo, nós temos que trabalhar em redes internas, e essas internas interagir com fazer hoje com a internet é uma ferramenta fundamental para eu trocar ideia com você no Rio Grande do Norte, crescermos juntos, e os limnólogos que trabalham na universidade de vocês têm que aprender a trabalhar juntos. Esse é o método que nós temos que descobrir, é como romper com os eventuais desavencinhos que a gente tem no dia a dia que prejudicam o avanço da limnologia. Esse é porque o limnólogo trabalha com a ciência interdisciplinar. E mais, não é trabalhar com químico de água, eu quero trabalhar agora com educador, eu quero trabalhar com antropólogo, eu quero trabalhar com pastor, com padre, que tem uma igreja.
como na Bacia Hidrográfica da Lagoa que eu trabalho, Lagoa Emboacica, que ele faz um culto por dia, por noite, com 400 pessoas fazendo com xixi por cada um, multiplica 400 ml por 400 pessoas, quanto que cai na Lagoa Emboacica só de xixi, porque não tem tratamento de esgoto. Uhum. A nossa ideia é transferir essa igreja para outro lugar. Não podia ter permitido ficar na bacia hidrográfica tão pequena, que é o principal fator de impacto hoje. Então, gente, volta, Tino. Vamos sair da água para a terra para recuperar a lagoa. Para isso, lá tem que encontrar o quê? O pedagogo. Aí, o que eu vou só, Ronaldo, vou concluir. Se você quer recuperar os ecossistemas hoje do Brasil, vamos dar educação para o povo brasileiro. Um povo educado não joga esgoto na represa Billings. Inaceitável. Com a cultura que nós temos em São Paulo, com pujança, com a FAPESP, como é que ele joga esgoto ainda na represa Billings? Uma empresa fundamental. Se não tirasse mais água para beber, só de paisagismo. Como é que você... Eu moro numa cidade que o Rio Paraíba do Sul, o Rio Guandu, é esgoto puro. A Geosmin, vocês se lembram, Jornal Nacional, todo dia. Eu e a limnóloga Sandra Azevedo até combinamos não dar mais entrevista, porque fomos até ameaçados de morte. Por quê? Esgoto que a gente estava bebendo. O que é geosmina? Porque é uma molécula, é esgoto. O cheiro da torneira lá de casa. O que é isso? O que adianta saber muito análise de fosfato, nitrogênio, blá, blá. Isso a gente já domina. O problema é educação. Um povo educado não joga esgoto no rio do qual tirar para beber. É simples assim. Tá certo. Não é só educação, né, Chico, também, porque assim, jogam esgoto na represa Billings, jogam esgoto na represa de Salto Grande, na cidade do interior de São Paulo, onde eu nasci e tal. Mas assim, as pessoas são alfabetizadas, o índice de analfabetismo é muito baixo, mas assim, se o político que está lá ou a gestão não prioriza o saneamento básico, isso é, Mas, E o não é Ronaldo, me tem a complicado, ver permita. né? com políticas públicas mesmo, né? E como o Exatamente. nosso conhecimento na limnologia vai chegar para quem toma essas Exatamente. decisões, né? Eu ia até responder aqui, Ronaldo, exatamente. O que nós temos que fazer limnólogo é o que eu vou fazer hoje à tarde, é uma reunião às 3 horas com a Câmara Municipal. Eu chego às 3, não vão me atender às 3, vai ser às 6, quando o expediente está esgotado, porque eles não priorizam. Mas eu não desisto. Eu não me conformo de jogar esgoto no rio do qual a gente tira água para beber. Uhum. Eu vou morrer. Por Aqui, quê? Esse conhecimento, como a Laís falou, tem que chegar na Câmara, porque eles, uhum. eles são os tomadores, eles fazem as leis. E numa cidade como a nossa, que tem petróleo e tem royalties, o orçamento da cidade aqui nós temos o campus, estamos de 240 mil habitantes, o orçamento, segundo a lenda, é o dobro da cidade de Curitiba, que tem 1 milhão e tantos de habitantes. Então, não era para ter, não ter estação, concorda? Uhum. É Claro, complicado. claro, sem dúvida. É. Bom, o Lago Paranoá, que era um lugar onde Certo? fedia a água, né? Depois que a Caesb tratou o lago agora é um lugar atrativo, gera dinheiro, os terrenos valorizaram demais, né? Falou Então, de esse é dinheiro. um Mas exemplo você claro, né? falou lá, você lembra dos luminólogos que trabalharam lá? A Caesp contratou 4 luminólogos. Um deles é o Starlink. Sim, o O Starlink Starling. mudou, lembra dele? O Uhum, claro, Starlink sumiu do meu cenário, mas ele era certo. fantástico. E Uhum, ele mudou a Caesp. O- uhum, Ele, liminólogo, ele frequentava nossos congressos e ele levou todo conhecimento. Ele mudou, e aí que começou. A estação de uhum. tratamento terceiro estágio, eliminando fósforo, Exato. foi aí que Uhum, começou. exatamente. É. Bom, ô Esteves, fala um pouquinho então da fundação da Acta Liminológica, já que aqui a gente está falando sobre ela, né? Como é que foi? E com quem que você se juntou na época e para fazer um periódico, na época que era tudo por correio, Exato. imprimia, recebia, mandava para o revisor, voltava para o editor. Laís, se hoje você reclama dos revisores, você não imagina o que era na época. Eu ainda peguei um Não, pedaço disso aí Ronaldo, também. eu queria fazer algo que o Tino fez lá em 1918, criando aquele periódico Arquivo Hidrobiologia, que não existe mais. Lembra dele? Alemão antigo. Aí, como criar uma... Aí eu falei para o Tundizi, para o Chico Barbosa, ele falou, mas, gente, será que vai ter artigo para publicar? Eu falei, Chico,
Não tem artigo que tem revista, não tem revista que não tem artigo. Eu tenho que vencer isso aí. Aí, vamos criar a acta limnológica. Primeiro nome. Todo mundo na UFSCar tinha que ser Acta Limnológica Brasiliensis. Aí aí fizemos, era Acta Limnológica Brasiliensis. Aí fizemos a primeira arte, tudo datilografado, aí numa favela que tinha em São Carlos, com um senhor paraplégico, cadeirante, que ganhava dinheiro digitalizando, né? Aí vinham os artigos, passavam não era SEDEX, outra coisa que tinha na época, e ia para os revisores, voltar, tinha aquelas brigas, né, como sempre, o cara que não aceitava, aí conseguiu o primeiro número. Aí eu tinha um vizinho que era professor de língua da UFSCar. Aí a minha mulher falou, Chico, tem certeza que é brasiliensis? Nossa, todo mundo falou que é brasiliensis, então... Aí eu mostrei, não é brasiliensis, não. Aí meu colega de letra falou, é brasiliência. Aí eu falei, gente, mas soa tão mal, né? Aí eu não vou publicar com esse nome, não. Aí fui na USP, viajei para São Carlos, de São Carlos para São Paulo, passei na USP, procurar um especialista em latim. Aí falou, não, é Acta Limnológica Brasiliensia, é esse que nós temos hoje. Hoje a gente se acostumou, mas todo mundo gosta do Brasil, lembra do Brasil antigo? Então, aí começou... Tá. O segundo número já não tinha artigo. Eu tinha quase que implorar. Você pode ver que os primeiros números quase todos são os amigos nossos. Chico Barbosa, Antônio, Sidney Magela Tomás, porque não tinha. E sempre os brasileiros quiseram, sempre, por Nelson Rodrigues, novamente, prefere publicar lá fora. Aí, quando os CNPq e CAPES começaram a fomentar mais a publicação lá fora, aí começou aquele problema que vocês têm até hoje. O pessoal quer publicar lá fora porque a gente não valoriza a nossa produção científica. Você prefere publicar no outro idioma do que publicar em português, porque tudo isso, não vamos discutir isso aqui. E aí a ACTA surgiu assim, tudo bancado com recurso que a minha esposa chama Fundação Chico Esteves. Metade, parte do salário, daquela época eu ganhava muito bem, digamos, por sinal, eu ganhava o equivalente a $6.000. Multiplica hoje quanto eu ganhava? Muito dinheiro. 30 Então, mil. eu não tinha filho e eu pegava parte do meu salário para pagar o digitador, e, enfim, todo aquele negócio. E a arte sou eu. É isso que nós temos hoje. Hoje é fonte de muito orgulho para mim e vejo brasileiros como Antônio, Laís e tantos outros, e você, que toquem. Aí daqui a pouco eu estou em outro planeta e a coisa continua. Isso aqui é bacana. A gente espera, né, receber mais autores. contribuições, né? Diga, Laís. Não, eu ia dizer que acho que a contribuição de autores de outros países para a ACTA também vem aumentando, né? Não só de países daqui da América Latina, como de outras regiões. Então, eu acho que uma visibilidade e uma contribuição da revista, né, para a limnologia em termos... Isso mostra o reconhecimento da limnologia brasileira, que já está ultrapassando suas fronteiras. Isso é muito bom. Isso é orgulho para todos. Por isso que eu não aceito que a nossa ciência não seja conhecida pela imprensa. Quando você vai dar entrevista, eu trabalho com ecologia. Bom. Então, entendeu? É que eu perguntei da ACTA, né, Chico, porque você sabe, né, tem o velho jargão que parece continuar. Eu queria saber a opinião da Laís, que está nova nessa história do publish or perish, ou publica ou pereça, Laís. Como que é? Muito estressante ainda essa situação? Bom, eu vou dar a minha visão aqui como uma pessoa que terminou o doutorado no contexto da pandemia e também como uma pessoa aqui no início da carreira, né? Então, eu acho que se a gente for pegar esse conceito que vai, na verdade, tentar refletir qual é a pressão que o pesquisador tem, né, para publicar e se manter, vamos dizer assim, visto dentro da própria comunidade acadêmica, eu acredito que a primeira observação que a gente tem que fazer é perecer o quê, né? Você perecer como pesquisador se você não publicar, mas eu acredito que a abordagem deveria ser outra, pensando até no contexto do que o professor Esteves está se referindo aqui, né? Se a gente for pensar que a grande contribuição que a gente tem que dar deve ser aquela da construção, né, da produção do conhecimento,
Eu acredito que esse termo deveria se refletir na ideia de que trabalhar para que o conhecimento que a gente produz não pereça em termos de contribuição para a ecologia e para a sociedade como um todo, né? Eu acho que é uma outra visão que a gente tem que ter para essa dinâmica própria da ciência e da publicação, da produção científica. Claro que é importante, nesse contexto todo que a gente também pode tratar, né, uma discussão à parte aqui dessa dinâmica e tudo, é importante a gente publicar pensando assim que isso vai fazer com que a gente tenha uma estabilidade na carreira, com que a gente vá avançar, né, o nosso conhecimento, mas eu acho que a pandemia também trouxe esse espaço para a gente discutir sobre a importância da ciência para a sociedade, né? Então eu acho que e também para questões de saúde mental, se a gente for ver que a pandemia trouxe esse espaço para a gente discutir. Então, se a pergunta é como passar por isso sem estresse, eu acho que também a questão da saúde mental é importante a gente discutir aqui, porque pensando em publicar e produzir um conhecimento científico, além de pensar que esse conhecimento precisa ser levado para a sociedade, que é o que a gente estava falando aqui, precisa chegar para quem toma as decisões para a conservação dos ecossistemas, né? A gente também tem que pensar que ser cientista e ser pesquisador também envolve a formação de outras pessoas. E formação de outras pessoas também envolve relações interpessoais. E isso passa por questões emocionais, questões de saúde mental. Então, eu acho que já passou da hora da gente rever essas questões. Eu acho que não dá para esquecer o que a pandemia trouxe nesses termos de reflexão. Embora eu acho que a gente passou por isso 2 anos, agora, nesse último ano, a gente vem perdendo essas reflexões que a gente teve, sabe? Então, eu acho que esse espaço aqui também é um espaço bastante importante para quem vai estar assistindo a gente depois, né? Para que a gente possa contribuir para novas perspectivas dentro da limnologia, mas da ciência como um todo, né? Um novo olhar. É importante publicar, é importante que o conhecimento produzido atinja outros cientistas, mas aí a nossa publicação não tem que ser um produto final da nossa pesquisa para atingir outros cientistas, né? A gente tem que mudar essa ideia, que o produto da nossa publicação, o produto da nossa pesquisa tem que ser a publicação, mas o final tem que ser aquele conhecimento que vai chegar e vai atuar como transformação, né? Como construção de políticas públicas, ser uma ferramenta de transformação, de educação. Acho que minha reflexão vai por aí. Tá. Ô Chico, você acho que já deu muitos conselhos aí, só para encerrar agora a nossa conversa, né? Acho que você já passou aí muitos conselhos, principalmente para a Laís, né, que está começando a carreira, como estudo da microbiologia da água, né? Não só ficar no físico-químico, agregar outras áreas, né? Antropologia, educação, né? Dentro da limnologia, né? Agora você falou aí sobre ser ousado também, né? Não ser um vira-lata aí na acepção do Nelson Rodrigues. E mais algum conselho que você daria para uma pesquisadora como ela, ou mesmo um graduando que está nos ouvindo? Eu diria o seguinte, que a gente continue fazendo o que a gente faz com seriedade, com ética, usando o nosso disco de SEC, que é aquele nossa ferramenta tradicional. Você está lá no interior e não tem nenhum equipamento, mas o disco de SEC é uma ferramenta fundamental para medir a transparência da água. E a transparência da água é determinada no passado pelo fitoplâncton, por exemplo, ressuspensão do sedimento, mas hoje em dia é por aporte de poluentes, de matéria orgânica e de esgoto que vem da bacia hidrográfica. Então, enquanto você segura o disco de SEC, olha a paisagem no entorno, não olha só para a água. Você vai continuar usando o disco de SEC, mas como o Chico Esteves, Tundiz, Barbosa e o Antônio, na década de 70, usava, e eles só estavam querendo saber o bloom de algas. Hoje, o bloom de algas está sendo causado não por processos internos ao ecossistema, mas externos. A igreja evangélica está lá do outro lado jogando. Estou falando igreja porque é o caso aqui meu que eu estou me debatendo. Certo.
Então, nesse sentido, a falta de saneamento básico. Então, Laís, o que eu vejo é o seguinte: o limnólogo hoje ele tem que ser, a minha experiência, um cara que tem que ter uma elevada qualificação científica, que aliás, é comum na nossa área, habilidade para comunicação, ele tem que ser um cara comunicador. Eu vou agora, daqui a pouco, falar com os vereadores, eu tenho que falar a linguagem deles. Porque aqui nós vai fazer, daqui a pouco, uma reunião. Nós vai fazer aqui, então tem que falar, nós vai fazer também, porque senão vou ser muito diferente. Senso de empreendedorismo, inovação. O limnólogo sempre foi um líder. Veja os antigos limnólogos. Você vê essa academia, sempre toda a ecologia brasileira, e mesmo lá de fora, tiveram os limnólogos. Lindemann, 1942, o conceito né, do Lindemann era limnólogo. Edmond, pirâmide trófica, né? Tudo isso. Senso de proatividade, elevada capacidade de articulação política. O que é capacidade de articulação política? Se vem o governador na tua universidade e você é convidado para participar da reunião, você não vai porque tinha que levar sua mulher no cabeleireiro. Isso aí não é ser político. Se vem o governador, possibilidade de conseguir mais dinheiro para a FAPESP, ele mostrar para ele que você está na cidade do interior de São Paulo, recuperando o rio de importância para seus cidadãos, claro que você tem que estar junto. Eu estou falando assim, porque eu tenho vários colegas, que nós tínhamos aqui o governador que ia aumentar o orçamento da nossa FAPES, os caras, não, é porque eu tenho que fazer. Gente, pelo amor de Deus, o limnólogo é proativo. E depois, uma elevada capacidade de conciliar interesses conflitantes. Se você está trabalhando na bacia hidrográfica, é conflito sério. Claro que é. Colocar uma termoelétrica, enfrentar o regime do rio. Eu não vou nem falar isso aqui na nossa área, né? Mas, então, o limnólogo tem que ser um agente de transformação científica e social. Para isso, tem que trabalhar em grupo. Aí, quando você fala assim, mas, Chico, então você tem que ser um super-homem? Não. Eu trabalho em grupo. Não é fácil trabalhar em grupo. Admito que é muito melhor trabalhar isoladamente. O nosso DNA, desde a graduação, foi feito para trabalhar cada um na sua bancada. A gente trabalha no laboratório, mas acaba brigando com o outro, aí a bancada de um, a bancada de outro, mas a gente tem que trabalhar em conjunto, porque a limnologia é interdisciplinar. Do contrário, nós vamos ficar sendo especialista do nada. Nós temos que ser especialistas com a visão sistêmica, interagindo com o todo. E com o todo não é dentro do lago, não, é fora do lago. É isso que eu diria para você. Certo. Obrigado. Laís, você acha que você vai continuar na academia ou você pensa aí, por exemplo, nesse exemplo aqui do Lago Batata, né? Que, aliás, aí eu queria dizer para o nosso telespectador, né? Então, o trabalho foi publicado, está na Acta Liminológica, tem uma extensa lista de referências bibliográficas sobre o Lago Batata, né? Um exemplo aí de restauração. E, Laís, aí você não pensa em ter, sei lá, uma empresa de restauração ecológica? Isso não passa pela sua cabeça? Você é acadêmica mesmo? O que você pensa aí pela sua carreira? Eu tenho uma outra atuação no momento. Eu sou professora de educação básica também. Eu dou aula de ciências no ensino fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano, numa rede municipal aqui da região. Que E no cidade é, momento, Laís? eu moro em Bertioga, a universidade é tá. em Santos, mas a minha rede municipal é em Cubatão. Então, eu Certo. estou nessa região aqui da Tá. Baixada Santista, né? Ao meu ver, assim, o que eu estou buscando neste atual momento é, de fato, fazer uma interligação entre essas minhas duas áreas de atuação. Inclusive, eu estou com uma aluna que está desenvolvendo a dissertação de mestrado para essa área de educação ambiental. Então, eu acho que essa é a minha principal motivação agora dentro da liminologia, tem sido assim, trabalhar a ideia da bacia hidrográfica como potencial de transformação para uma educação ambiental crítica, entender as percepções, né, das comunidades locais sobre a bacia, entender esses contextos no entorno. Então, não pretendo, no momento, atuar numa empresa de restauração. A minha ideia, por agora,
tentar vincular essas minhas duas áreas de atuação, né? Limnologia e a educação voltada para a educação ambiental. Certo, bacana, muito legal. Bom, então a gente está chegando ao fim, né? Queria dizer aí para os nossos telespectadores, agradecer o Chico aí, dizer para eles entrarem na ACTA, nos ajudarem, né? Que nós estamos aumentando aí, tentando aumentar, né, o volume de trabalhos a ser publicado, né? E eu não sei, né, Chico, você citou aí várias áreas, né, ou sub-áreas aí, né, se me permite falar um pouquinho, eu acho que você esqueceu Claro, de falar de economia, né? claro, Talvez aí para claro, os claro. vereadores seja importante, né? Então, aí o exemplo do Lago Paranoá, que era um lugar que fedia, ninguém queria ficar perto, né? Hoje o lago é bonito, atrai as pessoas, é mais uma é mais um ponto turístico, né, de Brasília, né, inclusive. Então, isso também poderia atrair. Então, você vê se a represa Billings fosse limpa, se a represa Salto Grande, lá em Americana, também fosse limpinha, fosse bonitinha, porque quando eu era criança, eu ia nadar na represa de Salto Grande. Depois aquilo, todo mundo foi abandonando, né? Então, hoje tem alguns bairros ali que ficam no entorno da represa. São bairros assim que está lá, as pessoas passam ali perto, mas assim o bairro ele não progride. Ele era para ser uma instância turística assim, Claro, fantástica, né? E ele não é por conta disso, né? Por conta da poluição, por conta da nossa incapacidade de limpar o esgoto, né? Então, acho que a economia aí talvez seja uma dica importante aí para não, sem tentar dúvida, o convencer as socioambiental pessoas. é. É, Agora, é. você veja, Angélica, só para complementar a sua fala, que foi muito oportuna, não falta conhecimento científico para tratar o esgoto lá de Salto Grande. Não tem Certo, um problema. exato, E nem dinheiro. exato. E nem dinheiro. O Uhum, problema nosso é cultural. Por isso que eu falei na educação. uhum, Não tenha dúvida, se nós tivéssemos dirigentes educados, com conhecimento, o conhecimento empodera. E certo. empoderar é ter qualidade de vida. Não podemos falar de um país, de uma cidade desenvolvida, se a gente joga esgoto na água porque a gente bebe. Não há nenhum desenvolvimento enquanto houver isso. Uhum, Não há desenvolvimento do país enquanto nós tivermos 35 milhões de analfabetos. Inaceitável. Um país uhum. como a Dinamarca tem 5 milhões de habitantes. Nós temos quase 8 Dinamarcas analfabetos. Tem noção do que é isso? Pessoas que não sabem ler. Uhum. É, Hoje, 2023. Então, nós temos problemas seríssimos, muito sérios. Não é o enfoque desse debate, mas que a limnologia está junto, tudo isso. certo. Você quer finalizar, falar alguma coisa, Chico? Não, eu só queria dizer A para vocês, palavra está aberta. parabenizar você, Ronaldo, professor Antônio, Laís, todos que estão nos bastidores trabalhando para que esse evento acontecesse, e dizer para vocês que certamente é um marco importante para divulgar a nossa ciência e torná-la mais eficaz na estrada que vai levar o conhecimento aos tomadores de decisão, as crianças delas, que são do primeiro período, lá da infância, que são os futuros cidadãos que usarão os produtos da limnologia tanto precisa disponibilizar para a sociedade. E muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês. A gente que agradece, é uma honra para a gente. Laís, quer finalizar? Quero agradecer a oportunidade, enquanto espaço de aprender aqui com vocês nessa discussão, e também por ter proporcionado esse espaço de escuta aqui, que eu estou representando esses jovens doutores e pesquisadores. Eu acho muito importante que a gente também tenha esse espaço, né, para colocar as nossas reflexões, né, dessa nossa geração agora. Obrigada, é uma oportunidade muito gratificante de estar aqui nessa semana da ACTA, que eu também tenho um envolvimento com muito orgulho, um pouquinho assim, de ter ajudado em alguns anos nesse processo. E obrigada, agradeço a oportunidade. Tá joia. Antônio, quer fazer algum comentário, Antônio? É, bom, agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi uma conversa muito rica. Eu acho que esclarece muitas coisas em relação
as questões de ciência, especificamente nas áreas mais relacionadas à limnologia, ecologia, meio ambiente e as outras questões, né? Como bem foi abordado aqui. Então, a importância da produção científica, do conhecimento científico, da divulgação do trabalho científico e da divulgação das ideias para um público mais amplo, que é o objetivo aqui desse nosso encontro. Então, eu acho que foi vai ser muito instrutivo, né, para quem nos assistir e ouvir as conversas, os conselhos e as reflexões. Agradeço a Laís, agradeço o Chico e agradeço o Ronaldo, sem dúvida, que nos colaborou muito aí para montar essa história toda aqui. Obrigado. Ronaldo foi um verdadeiro William Bonner. Ô, louco. Bom, queria dizer mais uma vez, então, meu muito obrigado e pedir ao telespectador, deixe o seu like, se inscreva no canal, agradeço o Cielo, que está com essa campanha de divulgação das revistas, que são todas, existe um pool de revistas totalmente de graça, tanto para o autor como para o leitor, né? Que estão dentro do Cielo. O Cielo só aceita revistas que são totalmente free, né? Totalmente grátis, open source, que se diz, open source, open science, né? Totalmente, não tem aquelas cobranças absurdas que você já deve ter ouvido falar, né? Tá, então agradeço demais aí a equipe do Cielo que gravou e vamos ver aí, a gente vai deixar isso, vamos divulgar bastante isso, quem sabe até editar aí algumas respostas específicas aí. Tá? E entrem na Acta também, mandem seu trabalho, Laís, estamos esperando a sua colaboração de educação ambiental, limnologia, a Acta tem alguns trabalhos assim nessa área, né? Tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Valeu.